Vamos fazer uma reflexão hoje. Aqui são dois cemitérios. Este aqui, vamos dizer assim, para enterro coletivo. E o outro ali é para os católicos. Vamos lá. Este aqui é um cemitério apegado àquele lá, mas porém separado. Segundo informações, esse cemitério aqui é da igreja, ou seja, o padre aqui só enterra católicos. Não pode ser, vamos dizer assim, de outra religião. Aqui só católicos são enterrados. Aí eu venho fazer uma pergunta, né? Muro de cemitério. Eu fazia essa pergunta que parecia uma piada, mas agora deixou de ser. E o que que é? Por que que existe muro em cemitério? Já quem está aqui fora, né? Quem está aqui fora não quer entrar. E quem está lá dentro não pode sair. Aí eu descobri, né, que o muro, nesse caso aqui, está separando os fiéis, né? Os católicos são enterrados nesta parte aqui do cemitério, que dizem que é o cemitério dos católicos, e do lado, o primeiro, é os para, vamos dizer assim, de outras religiões. E eu pensava que só existisse isso em cemitério de israelitas, né? Onde que só enterrava judeus. Só pensei que fosse com eles. Por algum motivo lá e tal e coisa e tal. Não é isso? Muito bem. Mas aqui, no interior aqui dessa cidade aqui do Rio de Janeiro, eu vim descobrir isso também. Que a igreja, no caso, investe, vamos dizer assim, na hora da morte. A igreja não vai deixar de ganhar um troco a mais, porque às vezes o dízimo não é o suficiente, né? E tem essa questão aí, a gente já não sabe se é orgulho dos fiéis. Por que separar? Se dizem que na hora da morte somos todos iguais. Eu sei que essa questão passa a ser uma questão pessoal, né? Que na hora da morte as pessoas não perdem as suas características. Ela não morreu, não quer dizer que ela vai virar santa. Ela mantém as suas características. Então, se ela é orgulhosa, continua sendo orgulhosa do outro lado da vida. Se ela é mesquinha, mesquinha do outro lado da vida, né? Se ela é uma pessoa, continua sendo uma pessoa. E claro, se ela é boa, continua sendo boa pessoa. Não é verdade? A morte pode ser incerta, mas a hora é certa. Mas valores não mudam. Esses valores só mudam de acordo com encarnação para encarnação, que a pessoa vai perdendo esses valores, ganhando outros. Se espera ganhando outros o quê? Os bons, né? Os bons. Não é verdade? Mas, infelizmente, se passaram aí pelo menos 2023 anos que foi feita aí, vamos dizer assim, uma campanha para sermos fraternos uns com os outros, amar uns aos outros, sermos, né, irmãos, mas infelizmente isso não é possível não. Né? Chegar a tal ponto de ter cemitérios para enterrar certas pessoas, no caso o católico tem um espaço dele para ser enterrado na hora derradeira, e o do lado é simplesmente para as outras religiões, vamos dizer assim, né? Para as pessoas comuns, até para ateu. Eu sinceramente fiquei surpreso, por isso que eu estou aqui mostrando para vocês essa questão. E essa questão, vamos fazer uma outra reflexão para essa hora que, vamos dizer assim, na minha opinião, né? É muito importante. É uma hora de reflexão.
essa hora chega para todo mundo, não é verdade? Então, por que não se preparar para essa hora? Então, vamos lá dentro, né, fazer essa reflexão? Então, vamos lá. Bom, gente, escolhi um local aqui tranquilo para falar a respeito dessa reflexão, né? Que cemitério, para muitos, é um local pavoroso, né? Outros têm medo até de passar pelo portão do lado de fora, né? Outros têm medo da morte. Enfim, cada um tem a sua opinião negativa, mas infelizmente é uma realidade, uma certeza, porque nessa vida a gente só tem, na verdade, duas certezas e não resta dúvida: uma que nascemos e outra que vão morrer. O resto é incerto, isso é certo. Então por que a gente não se preparar para esse momento? Seria assim até melhor, né, do que ter o pavor. Eu conheci duas pessoas que tinham esse pavor de morte, né? O pavor era tão grande que aí, década de 40, essa pessoa, quando via, acontecia muito, né? Velar o corpo em cima de uma mesa na sala de visita de uma residência, e a outra, o cortejo passando na porta das pessoas. Então essa pessoa tinha assim um pavor. Quando via um cortejo passando na porta dela, ela entrava em pânico. Mas isso tem uma explicação. Geralmente, quando uma pessoa tem medo de entrar no cemitério, de ir a um velório, ela tem um trauma de vida passada. E que trauma é esse? Bom, como eu estou falando de passado, passado as pessoas velavam o corpo dentro de casa, também se enterrava muitas pessoas vivas, mas dada como morta. E se enterrava uma pessoa viva. Às vezes tinha uma doença chamada catalepsia, que era uma doença dada como morte certa. Enganava até os médicos. E não se esperava 48 horas, às vezes 78 ou 72. Menos de 24 horas se enterrava. Agora você imagina uma pessoa com catalepsia acorda dentro de um túmulo, de um caixão fechado. Evidentemente que ela entra em pânico. E esse pânico fica registrado no espírito. E quando ele encarna, quando vê essa situação, claustrofobia, elevador, não entra, né?
local fechado, principalmente local que não tem fuga, não entra, cinema não entra, né? Então essas situações têm um reflexo de vida passada que com certeza 99% dessa pessoa foi enterrada viva e entrou em desespero naquela situação, querendo respirar, sair dali e acabou morrendo dali. Então ela não pode ver um velório, ela não pode entrar no cemitério nem nada, porque esse reflexo vem à tona e ela não sabe por quê. E não adianta procurar aí psicólogos bambambãs aí, consagrados, não, que eles não vão chegar nessa linha de raciocínio. A não ser que dê uma sorte de pegar um psicólogo, vamos dizer assim, esotérico. É um achado, né? E outras pessoas, no caso, além dessa, têm o pavor de falar sobre morte, porque acha que morreu, acabou. Né? Realmente, se a gente entra dentro de um cemitério, vê túmulos, a gente tem várias reflexões, né? Realmente a gente, quando está vivo, a gente pensa, pô, deve ser horrível ali. Imagina assim, num verão de 40 graus, você está ali dentro, com tudo fechado ali, né? Deve dar 80 graus ali dentro. Mas o que está, na verdade, ali dentro é um corpo. O espírito que anima aquele corpo não está fora. Outra situação. Mas quem não tem esse conhecimento, não tem esse estudo, quem não procura essa informação, ou não acredita que existe vida após a morte, ou nessa linha de raciocínio, não gosta da morte, tem pavor da morte e tudo mais. Até morre antes do tempo por causa desse pavor. Certo? Então, se o assunto aqui é essa reflexão, porque costumo ver muita postagem nesse estilo, né? Na morte todos somos iguais. Está errado. Aqui acaba as diferenças. Está errado. E por quê? Olha só. Não acaba a diferença porque o rico, ele vai ser cremado. Ele não vai ser enterrado. Certo? Uns lá que tem uma situação, ele já tem um jazigo pronto, em forma até de capela. Não é enterrado. Então, continua o dinheiro valendo, a diferença das pessoas valendo quanto a isso. Certo? Os outros têm um túmulo comum, simples, e os menos favorecidos, cova rasa. Aí vem assim, somos todos iguais, também está errado. Como eu falei inicialmente, mantemos o mesmo padrão de pensamento, de ação e de moral. Se formos maus, permanecemos mal ainda. Se tivermos ânsia de vingança, essa sensação permanece. Se sentir fome, continua glutão. Beberrão, continua beberrão. Essas sensações vão perdendo com o tempo na erraticidade e, é claro, de encarnação para encarnação. Agora, a reflexão maior, além de assim, pô, estamos vivos hoje aqui, estamos do lado de fora. Amanhã, com certeza, vamos estar lá dentro. E o que é essa vida? A gente já começa a evoluir quando a gente faz aquelas 3 perguntas fatais. Da onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Quando a gente chega fisiologicamente nessa questão, já estamos começando a evoluir. Tá? Então a gente tem que saber de onde viemos, estamos fazendo aqui, para onde vamos. Da onde viemos, claro, viemos do universo, de um outro plano, de uma outra dimensão, para este plano aqui, para aprendermos a evoluir mais. Porque cada planeta, vamos dizer assim, tem a sua carga de dimensão evolutiva, que tem que estar de acordo com o nosso momento. É como eu falo, não adianta pegar uma criança que está no jardim da infância, por mais que ela seja prodígio, jogar ela na faculdade.
Não dá para dar esse salto. Ela tem que vir com todos os aprendizados, passando etapa por etapa. Tudo bem que ela vai pular algumas pelo entendimento dela, que tem um entendimento mais fácil, maior do que o outro, mas não vai dar o salto, ela vai dar o pulo, que é bem diferente. O salto ela pode dar um salto quilométricos, o pulo é coisa de centímetros, entendido? Então nós temos essa vibração para vir para cá por vários motivos. Nós temos que aprender, ter que evoluir, nós temos que amar, nós temos que consertar certas coisas, reparar principalmente certas coisas. Uma delas é sabido que caixão não tem gaveta, porque as pessoas são materialistas, acham que vai morrer e vai levar aquilo tudo. Tanto que é aquela, né? Compra 5 carros, 2 motos, terreno para cá, apartamento para lá, casa para dentro, casa para fora, casa de campo, casa para cá, guarda dinheiro no banco e não vive, ela trabalha, se mata, né, a tal ponto que ela vai ter que pegar toda aquela fortuna que ela juntou, gastar tudo com médico e remédio. Não faz sentido isso. E a pessoa não vive, ela deixa de viver porque ela é materialista. Tem umas pessoas que são tão apegadas à matéria que ela deixa de viver. Ela não curte a vida. Ela não aproveita os prazeres da vida. Que esses prazeres, às vezes, muitos não fazem parte do dinheiro. O dinheiro serve para facilitar a nossa vida. O carro serve como conforto e deslocamento mais rápido e confortável. Uma casa vale para a gente ter um abrigo. É errado ter 2 casas, 3 casas? Não é errado. Portanto, também não é errado você ter 2 motos, 3 motos. Não é errado você ter dinheiro no banco. Não estou falando disso. O que eu estou falando, o que é errado é o apego. Este apego é que vai te atrapalhar na hora da sua morte. Ou seja, da sua passagem de um plano para o outro, de uma consciência para outro. Não adianta entrar dentro do cemitério e ficar olhando para aquela túmulos e ficar, ai meu Deus, ficar aí dentro deve ser horroroso, no escuro, no calor. É tipo assim, na hora de dormir, vamos dizer assim, eu costumo dizer que nós estamos fazendo um ensaio da morte. Por quê? A gente não deita, não fica inerte, dormindo, e a gente não sonha. Isso quer dizer o quê? Que o corpo está inerte, o espírito sai e vai passear no espaço. Ele continua vivendo, o corpo está paradão ali. Já fizeram essa comparação? Já pensaram que é assim? Que eu chamo de ensaio da morte? É igual. O defunto está lá paradão. Você está dormindo, está paradão. No caso do defunto, o espírito já não está mais animando aquele corpo, ele está em outra dimensão. Você dormindo, tem espírito que a gente chama de sonho. Está sonhando, está tendo outra vivência em outra dimensão. Ele está aprendendo alguma coisa, ele está indo para o futuro, está indo para o passado, ele está encontrando com alguns parentes que foram, alguns parentes que ficaram. Ele tem esse encontro. Às vezes está numa região sinistra, às vezes está numa região perigosa, às vezes está numa região de orgia. Tudo isso depende do dia a dia dele, a vivência dele. Então é essa comparação que eu falo. Então, nada mais é de um campo santo ser, vamos dizer assim, o local derradeiro do seu corpo que serviu para o seu espírito como templo. Nada mais, né, respeitar e dar um local, vamos dizer assim, de proteção, de reflexão para este corpo, sabendo que isso é coisa dos gregos, né? Os gregos tinham essa mania de achar que o corpo, seja qual for, até de animal, teria que ter um enterro. E enquanto não tivesse um enterro decente, o espírito ficava perturbado. Então já veio da Grécia Antiga e nós temos essa condição, né, de termos, saber que nosso corpo foi bem apanhado, foi bem dedicado, foi bem depositado. Isso vai muito de encontro a pessoas que não tiveram velório, como assim, uma pessoa que morreu num acidente, uma pessoa que foi sequestrada e foi morta, uma pessoa que foi agarrada, dopada, estuprada e morta, e o seu corpo está desaparecido, que ninguém acha. O espírito fica perturbado, porque, né, a família não sabe, a família fica sofrendo, e o corpo não teve um enterro digno, não era merecedor disso. Mas essa questão de merecedor abre-se um parênteses para uma outra situação, né? Mas eu estou falando aqui de reflexão. Então a reflexão
é essa, né? Nós estamos aqui aprendendo, evoluindo, melhorando. Temos que viver porque a vida é curta. Poxa, nós nascemos, daqui a pouco já tem 5 anos, já começa com 6, 9 anos a ter uma consciência, preparando a sua personalidade. Com 12 você já está formando a sua personalidade. Quando você vai ver, já está com 15, mais para frente está com 25, mais para frente com 40, 50, 60. Aí 60 é a linha do pênalti. Aí você não... Aí começa a fazer o quê? Contagem regressiva, que é o Campo Santo. Já é a contagem, infelizmente é assim. Eu posso estar sendo aqui, né, obscuro, né? Mas é assim, dos 60, você tem duas coisas. Ou você faz uma contagem regressiva para a morte e preparar o espírito, a sua consciência para essa realidade e tentar, né, se informar melhor para quando chegar a sua passagem, você fazer uma boa passagem, não ter o que eu falo, os apegos, e sofrer aqui por causa dos apegos, e ver lá que seu filho está delapidando o seu patrimônio, que a sua mulher está casando com outra pessoa, que está sendo vendida a casa de praia, sabe, você não ficar nesse terror. Não fica apegado a isso, aquilo lhe serviu para aquele momento, usufruiu, não usufruiu, problema, não se apegue a isso, vai para outro lugar, sem olhar para trás. Isso é uma reflexão. A outra reflexão que você pode ter, em vez de ter a regressão, contagem regressiva, para o momento verdadeiro, é você tentar viver o resto de vida. Se você não viveu bem, tentar viver bem agora. Não diria que seria tarde, mas de repente é o melhor momento, porque dizem que a pessoa começa a viver a partir dos 50, né? Outros dizem que é a partir dos 40. Não importa. O que importa é que você tenha uma vida feliz, uma vida desperta, sem apegos, porque apegos faz muito mal. Não inventaram caixão com gaveta. E mesmo se tivesse inventado gaveta, não caberia todos os bens da pessoa. Ah, sim, vou comprar 2, 3 caixões para caber. Não vai caber ainda. E mesmo porque a gente olha para o céu, quando tem o enterro, você não vê ali uma bicicleta subindo, uma moto subindo, um carro subindo, um apartamento subindo. Quer dizer, o materialista fica preso mentalmente nesse plano mental dos apegos, ele sofre, faz os outros sofrer e acaba virando um espírito obsessor. Até convencer a ele, que está em outro plano, que ele não precisa daquilo, e ele desapegar, vai depender de cada um, é uma luta, né? Outro problema é o plano emocional. Se o cara ficou apegado lá à família, à mulher e os filhos, vai ser outra dor que ele não vai conseguir partir, porque ele vai ficar emocionalmente envolvido com o choro do filho, com o choro da mulher, vai tentar dizer que está bem, não vai estar, em vez de ajudar, ele vai acabar atrapalhando, porque ele quer dar uma mensagem que está bem, para todos ficarem bem, para ele poder ir bem, e ele fica preso, esse chororô todo. E tem uma historinha, no caso, digo historinha porque foi psicografado, uma mãe que vivia chorando todo dia copiosamente porque o filho morreu. Mas todo dia chorava, ela não se conformava. Aí um belo dia, a irmã dela, preocupada, querendo buscar uma solução, alguma saída para ela, né? Buscou psicólogos, buscou terapeutas, aí, vamos dizer assim, sem querer, foi buscar numa casa espírita. E nessa casa espírita que ela passou a frequentar, veio uma mensagem psicografada pelo filho dela, sobrinho da irmã, claro, dizendo assim, que está bem, mas que mãe, pare de chorar, que a senhora está me afogando nas suas lágrimas. A mãe acreditou, se conformou que existe vida após a morte, que o filho está bem, mas que ela estava prejudicando. Eu acho que o egoísmo dela para por aí, né? Então a questão aqui, hoje, não é fazer você acreditar no que eu estou falando. As coisas por si só vão fazer você acreditar ou não. Você tem o livre-arbítrio de acreditar o que você quiser acreditar. Na sua versão, na versão que contaram para você, ou na versão do nada. Acabou, morreu. Mas olha só, se é reflexão, vamos refletir a respeito de, né,
Por quê? Possa ser que não seja bem assim como Manuel falou. Possa ser que não seja bem assim como Joaquim pregou. Possa ser que não seja bem assim que está nos livros. Então a gente tem que estar assim, vamos dizer assim, suscetível às várias coisas. Ultimamente tem muitos vídeos, muitos filmes, livros falando a respeito disso. Muita gente, vamos dizer assim, dando testemunho, né? A ciência mesmo vem agora falar a respeito de relatos de pessoas que voltaram, dadas como mortas, e voltaram para contar o que aconteceu do outro lado. Cada um tem, claro, que não é a passagem da vida para a morte não é igual para todo mundo. Cada um tem, vamos dizer, uma passagem diferente. E costumo dizer que tem a passagem do merecimento, né? Se você vai passar bem ou vai passar mal, né? Se você vai ter uma passagem dolorosa, se você vai ter uma passagem sutil, se você vai ter uma passagem consciente ou uma infeliz inconsciente. Sabe aquela que você, pô, tô vivo ou tô morto? O que está acontecendo? Eu tô me sentindo vivo, mas por que fulano não fala comigo? Por que fulano não está me ouvindo? Por que fulano não está me vendo? O cara começa, né, a pirar. Aí começa a dar ele vai ter que se comunicar dizendo, gente, eu tô aqui, pô, eu tô bem, eu não tô entendendo o que está acontecendo. Aí ele, para se comunicar, ele começa a usar o plano mental, que é fazer, por exemplo, um copo andar, chamar atenção, um livro de uma prateleira se mexer até cair, um mais poderoso mentalmente fazer o fogão acender, luz apagar, acender, quando a pessoa apagar, passar, a luz apagar, ou se ela estiver apagada, fazer a luz acender. Tem comunicações diversas para chamar a atenção que quer dar um recado. Ou de repente ele quer dar um recado que está bem, de repente ele quer dar um recado ali que tem um documento de importantíssimo, outros têm uma prova de um crime que vai inocentar uma pessoa, vai incriminar outra, várias coisas ele tem que dar para... Mas aí, quando o espírito não acreditou em vida, que existe essa possibilidade de vida após a morte, quando a familiar não é dessa linha também, tudo vira um caos, aí passa a dizer que a casa está mal assombrada. Ou seja, não acredita na vida após a morte, mas vai acreditar em assombração. Vai acreditar em coisas paranormais, que até em vez de ir de encontro a esse fenômeno, não, ela simplesmente faz o quê? Dá as costas para ele, fazendo o quê? Se mudando. Olha, veja só que problema. O espírito querendo se comunicar, dizer uma coisa importante, até para ele se acalmar, né? A pessoa dá as costas, vai embora? Por que ela não vai? Procura um paranormal, procura um radiestesista nessa linha, um pai de santo, uma vidente, uma cartomante, para ajudar nessa comunicação. Poxa, conforta o lado de cá e quem está do outro lado de lá. O espírito se acalma, deu o recado, vai embora. Ou será que a gente somos tão durrões assim, que levamos séculos e mais séculos para acreditar nisso e ainda duvidamos? Sim. Quantas e quantas vezes nós mudamos assim de roupagem? Quantas fantasias nós nos vestimos em reencarnar em determinado país? E outra coisa, né? Tem o tal do déjà vu, o déjà vu, que a pessoa, né, passa por um local que nunca passou antes, tem aquela sensação de que já esteve ali. Regressão. Por que a medicina está trabalhando muito em cima de regressão para curar as pessoas? Traumas, né? Uma regressão é o quê? Fantasia? É indução do médico para o paciente ficar imaginando que o médico está falando, embora o médico não fala nada, ele só induz ao, vamos dizer assim, a hipnose, e a mente desse hipnose vai voltando, regredindo a tal época, e é a historinha da cabecinha dele? Não é, o médico nessa parte ele não influi, ele é um espectador. Ele vai ouvindo, anotando o relato da pessoa. Que quando a pessoa volta a si, as coisas vão começar a bater, vão se encaixar. Por isso que ultimamente está existindo muita cura de muitos traumas,
né? Através da regressão. São todos que fazem regressão? Não, tem uns que vão até o útero. Do útero para trás não vão, param ali. Não é o ideal. O ideal, é claro, né, do útero para trás, para outras vidas. Então, gente, essa questão de reflexão é uma realidade. E se a gente puder, como eu digo aqui, comparar, mal comparando assim, com um sonho na hora de dormir, seria o equivalente a da morte. Então não existe mistério, não existe dúvidas, né? Claro, o que é ruim é você morrer num acidente e de repente, bum, você deixou de viver. É perturbador essa situação. Você não sabe se está vivo, se está morto, se está morto. Você às vezes fica olhando o teu corpo ali, é uma situação e não sabe o que vai fazer, você entra em desespero, né? Às vezes você assiste o seu próprio velório, tudo porque você não teve uma preparação. Às vezes você é resgatado, você vai para o hospital, no hospital você acorda e pensa que está no hospital da terra, mas na verdade você não está, e evidentemente que as enfermeiras ou médico não vai te dar essa informação de chofre, essa informação vai dar aos poucos por causa do choque. A pessoa não pode ter um choque do outro lado da vida que desencarnou. Ela não vai acreditar, porque ela vai sentir que está viva, que acha que está todo mundo maluco, que botaram ela, na verdade, um hospital de loucos. Poxa, está se sentindo vivo. Como é que o cara vem falar que eu estou morta? Aí começa a perturbar o espírito. Então, as informações são dadas aos poucos, porque ela vai estar no hospital, ela vai ver, ué, por que meu marido não veio visitar? Está acontecendo alguma coisa errada. Será que se transferiram e não deram tempo de avisar eles? Por que minha mãe não veio? Por que meu pai não veio? Por que fulano não veio? Vai começar a dar esses... Opa, tem alguma coisa estranha errada aí. Então já é um pré-preparo. E mesmo assim, se a pessoa não tiver esse mínimo de conhecimento, quando souber, vai levar um choque mesmo assim. Poxa, mas é verdade, eu morri, estou viva. E agora, o que vai ser de mim? Qual é o meu futuro? O que se faz? Tem outras que nem se conformam. Não, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, eu quero voltar para minha casa. É complicado, aí já começa uma outra novela, né? Porque nessa dela ter o livre-arbítrio de sair do hospital e voltar para casa, pode ser que ela erra o caminho e vai parar em regiões trevosas e seja, vamos dizer assim, capturada e ser escrava e usada para outros fins. É uma situação perigosa. Aqui também não é assim. Tem certos lugares que a gente não pode ir, não pode passar. Principalmente em certas horas. Então, assim na terra é como no céu. O importante aconteceu, a gente, poxa, o que posso fazer, né? Foi de repente, lamentável, né? O ideal seria o processo normal, que é o quê? Você fica doente, né? Vai para o hospital, fica ali 7 dias, 15 dias, você já está tendo um pré-preparo, o médico está falando, a situação, a tua bola já está... Ali você começa o seu cordão de prata, que é o que liga o espírito ao teu corpo, começa a afrouxar. Quando começa a afrouxar, o cidadão lá já começa a ver pessoas, espírito do outro lado da vida. Geralmente vê parente que vem resgatar, já vem acalmar. Tem alguém esperando ali para recebê-lo. Que muitos, quando chegar a esse ponto, que eu tive uma conhecida, né, que eu fui visitá-la, ela estava com o marido, e daqui a pouco eu estava na sala e o marido falou assim, tô vendo ciclana. Aí ela respondeu, cala a boca, fala baixo, fulano já morreu, como é que você está vendo? Sua irmã já morreu há muitos anos, você está ficando maluco? Tá ficando lelé da cuca? Quando eu escutei aquilo, eu fiquei numa situação delicada. Mas aquilo ali comprou. E olha que ele não estava doente não, hein? Ou seja, o cordão de uma idade avançada, mas o cordão de prata que prendia o espírito dele já estava afrouxando, porque já estava chegando a hora dele. E afrouxando, ele já estava vendo as pessoas do lado dele. Tanto que é que ele viu a irmã, que já faleceu na frente dele, vamos dizer assim, esperando por ele. E ali, depois de alguns meses, ele foi para o hospital e morreu. Tem pessoa que não acredita.
de um jeito ou de outro, não adianta ficar aqui aclamando, né? Fazendo passeata, mostrando bandeira, porque é de cada um. Meu voto é, quem quiser ter esse entendimento, essa linha de raciocínio, refletir sobre isso, vai ser melhor, né? É que nem um prisioneiro que sabe que está com a sentença de morte. Ele tem que se preparar para esse momento da execução. Se ele se preparar, vai estar melhor. Agora, se ele entrar em desespero, vai estar pior. Então, essa questão de, tem pessoa que tem medo de entrar no cemitério e medo, né, do horror daquilo ali, poxa, aquilo ali simplesmente é a parte do corpo que merece um descanso e um respeito. É sagrado aquilo ali. Seu corpo é um templo sagrado para o seu espírito evoluir. É uma roupa. Da mesma forma nós temos essa roupa aqui para vestir, que a gente não pode mais andar pelado, o espírito tem essa roupagem que é a matéria, para poder, né, aprender, evoluir, se movimentar, ser visto e tudo mais. Neste plano aqui, porque o plano de lá é outra situação. O plano de lá não tem, vamos dizer assim, a fonética. É tudo conversa mental. Você tem que desenvolver esse trabalho mental. Você vai tentar falar e o som não vai sair. Vai ter que perder essa mania, vamos dizer assim, e passar, opa, estou captando o que você está falando. Telepatia. Não estou falando aqui que ninguém vai desenvolver a telepatia, só estou falando como é, relatos que contam como é na verdade. Ou seja, é outro mundo. É como a gente fosse, também, mais uma vez a curto modo, se a gente for sair daqui, for viajar para o Japão, o que a gente antes tem que fazer que é o certo? Ele tem que pegar lá o livro, ou pegar um vídeo, e estudar como é o Japão, né? Quais são os costumes, né? O que tem, o que não tem, como é que as pessoas se comportam, como é a vida lá. Para quando você chegar lá, já chegar mais entendido. Não sair daqui, eu vou para o Japão, tudo bem, vai na ignorância, chega lá, vai acontecer o quê? Vai pagar mico, vai passar vergonha, não vai se encaixar, não vai se enquadrar, não vai nada e vai se sentir muito mal, vai se sentir deslocado. Se for para a Alemanha, mesma coisa, tem que estudar o comportamento do alemão, é totalmente diferente, claro, do japonês. Até ali pertinho, Estados Unidos, Argentina mais perto ainda, tem que saber como é que é lá. Cabeça é diferente, mentalidade é diferente, a vida é diferente. Então, o que eu estou falando, do outro lado da vida também é um pouco diferente. Tem os seus similares, mas vão perder. E o ruim, vamos dizer assim, seria se sente vivo, se toca, mas na verdade não está vivo, está morto. Esse é o choque. Mas se for uma pessoa que é esclarecida, desenvolvida e que aceitou, se isso aconteceu, vamos dizer assim, pegou de surpresa por alguma razão, o cara que teve um infarto fulminante, morreu de repente, ou morreu dormindo, já chegou do outro lado e falei, poxa, o que está acontecendo? Ele fica em dúvida, mas aos poucos ele vai entendendo o que aconteceu com ele. Fica mais fácil de cair a ficha dele entender e viver, do que o contrário, o choque, a rebeldia. Certo, pessoal? Então, que essa reflexão seja boa para você. Se você conhece alguém que tem medo do cemitério, medo de velório, né? Tem essa questão de fobia, de não ir a cemitério, a velório, não sei o quê, passe esse vídeo para essa pessoa. Pode ser que você ajude essa pessoa a desencanar, a não fazer gastar dinheiro com psicólogo, porque ela vai ter que dar a sorte de encontrar um psicólogo espírita, vamos dizer assim, ou esotérico, né? Que tem essa linha de raciocínio, de entendimento melhor. O problema é que, na verdade, e o certo é psicólogo não ter religião, ou então ele ser aberto a todas as religiões para ele poder entender a religião daquele cidadão para trabalhar. Agora, quando ele tem uma religião, aquela religião, vamos dizer assim, fechada, apagada, aquela religião que discrimina, que é preconceituosa, você pegou um profissional complicado, que ele não vai te ajudar. Você vai contar as tuas coisas, vamos dizer assim, a sua vida espiritual, que está acontecendo algumas coisas que você está pensando que está ficando louco, e na verdade você não está, principalmente se você tiver consciência disso, ele vai começar a se assustar, ele vai começar a abrir a boca, ficar de boca aberta, ele vai começar a esbugalhar os olhos,
E é ele que daqui a pouco vai precisar de um profissional para ajudar ele. Quer dizer, esse não serve. Pode pegar. Eu já tive fazendo estágio em psicologia, né? E só para irritar a professora, que eu descobri que ela era de uma religião X, eu comecei a falar sobre espiritismo com ela, contando casos espirituais com ela, e ela começou a entrar em pânico, começou a ficar apavorada. Cada coisa que eu contava para ela, ela fazia uma expressão de horror. E ela não estava preparada para aquela profissão. Não estava. Mas estava. Ela serviria assim para a empresa, né? Para RH. Isso já serviria. Agora, para ter uma clínica para, né, clinicar em psicologia, não serve. E tem muitos por aí, porque não são abertos, não são flexíveis. Não estudam as outras religiões e as possibilidades de. Existem casos que até o profissional desiste do cliente. Do tipo assim, ele se assustou com a sua historinha, falou, ai meu Deus, é mais um maluco, e o cara está me apavorando. Ele marca a consulta para você sair dali satisfeito, marcou. Aí vamos dizer que estiver próximo da consulta, ele liga para você e diz assim, ó fulano, eu estou com um problema pessoal aqui, que eu não vou poder te atender nesse dia não, tá? Eu estou desmarcando a consulta contigo. Mas quando eu resolver o problema, eu te ligo para a gente marcar a próxima, tá legal? Tá legal. Só que aí o que acontece? Ele faz o quê? Não te procura nunca mais. Belo profissional. Ah, é até bom, hein? É até bom se isso acontecer, porque você vai procurar outro que você viu. Esse aí não tá com nada. Esse aí, coitado. Ele só pegou o canudo, botou debaixo do braço e achando que era mar de flores. Estudou pra caramba, estudou matéria chata pra cacete, entendeu? Que não tem nada a ver com a prática, e na prática ele esqueceu. Se aterrorizou e abandonou. Esse vai aonde? Se tiver dinheiro, não vai fazer diferença. Perder 1, ganhar 10, ou perder 10, ganhar 1. Né? Agora, se ele trabalhar para alguém, por exemplo, uma clínica, vai ser começado a chamar atenção, né? Porque está lá. Ué, por que aquela pessoinha está perdendo cliente? Vai começar a ser analisada. E ela, com certeza, vai ser chutada, né? Bom, mas aí é outro problema. Então, aqui fica esse alerta, né? Aqui fica esse aviso que sirva para você, para outra pessoa. Se você souber uma pessoa que tem esse tipo de problema, passa esse vídeo para ele começar, né, a pisar em ovos com mais cuidado, para começar a respirar esse universo, essas coisas, e amenizar o problema que assim espera. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Fui!